Ei, Luana, Olá! Oi, oi. tudo bom? Bom dia, né? Pois é, né? Nós estamos com 5 horas de diferença, né? Será que vai ter horário de verão aí no Brasil esse ano? Eu acho que não. No ano passado já não teve. Faz diferença, hein? Ó, você gosta do horário de verão? Eu sei lá, nem sei. Eu acho que, pelo menos aqui no Rio, né, faz diferença no tempo de praia. É, né? Porque quando a gente está no horário de verão, a gente consegue terminar o trabalho, ainda dá para dar uma corrida na praia, dar uma caminhada. Enfim, é muito bom. Ai, que bom. Olha só, a gente estava querendo, obrigada por aceitar meu convite de Eu bater que um papo agradeço. comigo aqui, sabe? Eu estava explicando o que a gente ia fazer amanhã, por isso a gente está fazendo nessa hora. Mas você sabe que essa hora ela é uma hora legal, que as pessoas ainda estão em casa, estão saindo. Essa coisa, eu já tentei essas lives minhas em vários horários, aí nunca chegou a conclusão nenhuma qual é o melhor horário, porque, na verdade, as pessoas elas vão entrando, né? Porque são muitas lives, né? Então, Sim, sim. Uma coisa que eu tenho uma amiga minha fazendo, que ela faz de parte de figurinos e afins, ela faz live surpresa e deixa salvo. Aí acaba que funciona. é legal, eu também gosto de fazer isso. E às vezes também, eu assim no início, eu entrava e quem aparecesse primeiro eu conversava. Que também é Ah, um legal. exercício legal isso, não é? Sabe? Sim, sim. E outra coisa, e esse mundo, ele é tão legal, eu adoro, sabe? Eu tenho adorado fazer isso, porque eu falo com gente de toda parte do mundo. E eu estou falando agora, Luana, é super legal falar com uma guia no Rio, porque eu estou falando com pessoas de vários países. África do Sul, Dinamarca. Hoje, mais tarde, às 6 horas, eu vou falar com uma pessoa que está em Doha, olha só, do Catar, Olha, é guia lá, tem uma, sabe, ela inventou um monte de moda, ela faz coisas maravilhosas, incríveis, né? Num lugar difícil para mulheres, está ela lá, sim. vencendo, agitando, fazendo milhões de coisas. Então, eu acho super legal. Amanhã, menina, eu falo com a Carla, que está em Lisboa. Semana que vem eu falo com o Amir, que está no Egito. E por aí eu vou viajando, né? É muito bom, né? Como a internet e esse sistema aproximou a gente, né? Então, assim, mesmo longe, estamos juntos, né? Não É é? muito bom. E com a mesma vibe, né, mano? Porque tá todo mundo em casa, todo mundo É. se fazendo milhões de coisas, tentando resolver milhões de coisas. Mas olha só, você também morou na Rússia, né? Você também tem Isso. Eu já morei na uma. Holanda, né? Já morei na Holanda, já morei na Rússia e hoje moro no Rio de Janeiro. Sou guia de turismo aqui no Rio. Como é que era o seu trabalho na Rússia? Você Na, fez intercâmbio lá primeiro, né? na época que eu fui, eu era estudante. Eu fui, na verdade, eu fiz o último ano de colégio lá como intercambista. E aí, quando eu voltei ao Brasil, quase na época, pelo menos na época, não tinha quase ninguém que falasse russo, né? Então, eu comecei a trabalhar como tradutora, depois eu virei guia de turismo, e os russos adoram o Brasil. Então, eu comecei a ser guia voltada para o mercado russo e leste europeu. E aí, fui muitas vezes à Rússia para promover o Brasil como um destino turístico. Olha que legal. Então, continua sendo mais uma guia para russos aí no Brasil ou agora diversificou mais? Então, nos últimos anos, né, a dinâmica do turismo mudou, né, e o volume também mudou. Então, eu trabalho com os mercados latinos, porque eu falo espanhol, trabalho com o mercado inglês, principalmente inglês, escocês, sueco, dinamarquês, por causa do inglês, e também com o mercado russo. Então, eu faço tour pelo Rio de Janeiro e também por outros lugares do Brasil, que eu acompanho grupos, todo nesses idiomas. Menina, que interessante, muito legal, né? Ah, olha, Patrícia me cumprimentando, Pati, estou em outro canal Oi? agora. Essa é Luana.
ela é guia de turismo no Rio de Janeiro e a gente está conversando aqui um pouquinho antes de entrar no nosso assunto, né, principal, mas eu gosto sempre de falar, saber um pouco da vida das pessoas, né? Não é Claro, bisbilhotando, não. não, e é muito bom, na verdade, porque eu, quando voltei para o Brasil, porque eu morei também na Holanda um tempo, e aí eu me dei conta, né, quando a gente está fora, eu acho que a gente se dá um pouco mais de conta disso, como a gente conhece pouco o nosso país, porque a gente viaja tanto, a gente vai para a Europa, a gente vai a museu, faz visita guiada, tudo, e quando volta mas a gente tem tanta história. E aí eu comecei meio que me embrenhar nisso, me apaixonei e tô há 15 anos nisso já, apaixonada pelo Rio e pelo Brasil, né? Pela história do Brasil. Olá, pois é. Olha que e você está fazendo história agora, né, Luana? Sim, sim. Como é que é? Boa, tá? Mas você está fazendo agora de casa, né? Tá tudo É, fechado. por causa da pandemia, né? Eu estou fazendo tudo à distância. Hoje a gente fica em casa, enquanto, apesar que aqui no Brasil já existe um movimento de abertura dos atrativos turísticos e também do espaço da cidade, mas mesmo assim a gente ainda está com as questões da pandemia, então a gente tem ficado mais em casa. Então mas a gente continua estudando. Eu estava até brincando, eu estou cheia de livro aqui para ler. Eu estou botando toda a minha leitura em dia, né? Porque a gente morre de saudade de andar pela cidade, de ver as coisas, né? Morre de saudade. Olha, menina, eu estou estudando também. Eu estou fazendo marketing digital. Olha, A gente é um desafio, viu? Uma senhora de meia idade. Eu passei hoje a manhã inteira estudando e lendo. E coisas muito legais, sabe? Assim, eu tenho uma disciplina chamada. A gente tinha uma antiga, que era Problemas Brasileiros, mas agora estuda política. Então, menina, eu estou revendo tanta coisa legal, Ana. Empate, tem que voltar a estudar, minha filha. mas isso que eu acho que as coisas, nem tudo é tão ruim, né? Assim, tem as coisas também boas da gente ficar em casa. Eu brinco assim, acho que eu nunca li tanto, eu nunca estudei tanto, e eu nunca parei realmente, porque a gente está na correria do dia a dia, né? Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, então a gente não consegue se dedicar a estudar, a ler e também a elaborar esses pensamentos, porque você lê isso tudo, mas tem o tempo de processamento também, né? Nós não somos máquinas, Não, então e está sendo bom isso. muito exercício. A minha disciplina chama Sociedade Brasileira e Cidadania. Então, eu estou fazendo Olha. ó, bem legal. Para minha surpresa, sinceramente, bem politizado o negócio. Então, eu estou adorando, né? Porque eu sou super politizada também, sabe? Então, para mim, não tem ninguém falando besteira, sabe? Para mim, E tendo eu que. acho que é uma oportunidade da gente entender melhor o mundo que a gente vive e o país que a gente vive, né? Porque assim, é uma oportunidade mesmo da gente repensar depois que isso tudo acabar, que uma hora vai acabar, é o que a gente quer para frente. Então, esse é o momento da gente ler, pensar, estruturar isso. Eu estou achando bárbaro hoje e questões assim muito interessantes sobre racismo, Ai, sobre abandono da população brasileira. Menina, estou surpresa. E para eu fazer o vestibular, eu tive que fazer uma redação. E eu fiz uma redação muito política. Eu falei, ai, meu Deus, vou me derrubar nessa. Mas, pelo jeito, eles gostam. Eu acho muito bom. Ó, entrou Josiana aqui, um beijo para ela. Já entrevistei essa moça, super interessante. Ela trabalha no Museu Mauritshuis, em Den Haag, é do olha. Piauí, advogada e trabalha lá. Olha que bacana, né? Que não deixa de ser uma guia também, conhece a Bessa, o museu, Com né? certeza, lá e a casa é linda, né? É super interessante. Eu tive a oportunidade quando eu estava na Holanda de visitar e realmente é maravilhoso. Não é, José? E é onde a moça do brinco de pérola está, né? Que é É. o nossa Mona Lisa. Mona Lisa, quer dizer, nem sei se todo mundo chama assim. Eu também nem sei por que eu estou chamando assim, mas eu acho que as pessoas chamam.
sabe? De uma Mas maneira eu acho que holandesa. todos os países têm grandes, né? Grandes artistas e grandes pessoas. Acho que a moça do Brinco de Pérola é como se fosse o Abapuru nosso da Tarsila, entendeu? São os É, grandes quadros, né? exatamente. São os grandes representativos da nossa cultura, da nossa sociedade, da nossa técnica. Olha lá, ela falou para você voltar que tem brasileira por lá. Ah, com certeza. Assim que eu estiver na Holanda, eu vou lá visitar. Vou até fazer um videozinho lá, porque eu estou querendo muito explorar essa coisa de contar um pouco da história para que as pessoas realmente, de uma forma mais didática, né? Porque acaba que senão a gente não conhece os personagens. E o Maurício de Nassau é um grande personagem, tão importante para a gente. Demais. Mas você sabe, eu até falei isso com a Josiane, as crianças aqui não estudam. Essa É. passagem de Maurício de Nassau pelo Brasil é completamente ignorada aqui pelas crianças holandesas. Então, para nós não, né? Foi uma época É super porque para a importante. gente foi tão importante, né, tão transformador, mas se a gente pensar no contexto histórico da Holanda, foram o quê? 20 anos? Até um pouco É, menos. Eu acho que talvez por isso, mas para a gente, eu me lembro que eu visitando o Rijksmuseum, eu vi uma imagem de Olinda. Eu fiquei tão emocionada de assim, poxa, olha, a primeira pintura do Coast, do do nosso Dourado. país. É. Então, eu acho que é isso mesmo, né? Olha só, a Luísa, ô, gente, a Luana é filha de uma grande amiga minha aqui, que é a Luísa Monteiro, que é uma pessoa muito preparada também, muito estudiosa. Ela faz milhões de coisas, escreve bem, faz projetos maravilhosos. Nós somos parceiras há muitos anos num projeto aqui que inclui, que é um projeto de cidadania aqui, que a gente acredita nisso, chamado Ouvirandô, o grito da brasilidade. Eu fui muitos anos a, a conselheira dessa mesa de cultura que é ligada ao Conselho de Cidadania dos Países Baixos. Então, ela é dividida em várias mesas temáticas, vários assuntos. Eu fui da mesa de cultura e Luísa, que é a conselheira agora, eu sou a vice-presidente do conselho e sou a conselheira de política e cidadania do conselho. Estou meio afastada agora, porque também todo mundo meio remoto. Então, é muito legal. E a gente estava querendo que Luiz entrasse aqui um pouquinho para conversar É, sobre esse projeto, mas eu acho que ela não está conseguindo, alguma coisa é. aconteceu, não sei. É uma pena, mas depois eu falo com você, Lu, sozinha, né? Eu espero que ela esteja vendo a gente aqui, né, Luiz? Também. Sabe? Eu acho que eu espero. Mas, de qualquer forma, eu vou salvar, fica salva aqui no meu Instagram, né, no IGTV, e depois eu faço uma ediçãozinha, aí eu publico no YouTube, no Pinterest, no LinkedIn, Olha, no Facebook, Tubi, Blogger. Ai, menina, é a pessoa do babado. Publica em tudo quanto é lugar, tudo quanto é plataforma. Porque eu acho que é legal a gente ter esse, sabe? Até como aqui. Luana, olha só, vamos falar um pouquinho sobre a guia do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, eu adoro. Amo o Rio. Amo. ai, como não amar o Rio? Amo o Rio de Janeiro. Adoro. Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu sou de Vitória, eu sou capixaba, eu vou para o Rio. Eu vou todo ano, eu tenho que ficar lá um pouco, porque o Rio me abastece de um monte de coisa, sabe? Eu acho que o Rio de Janeiro está no imaginário do mundo inteiro, não é? Eu me É sinto lá a verdade. garota de Ipanema, eu me sinto lá uma super leitora de Carlos Drummond de Andrade. Então, eu acho que são coisas, são histórias do Brasil que o Rio de Janeiro é um dos protagonistas principais dessa história do Brasil, não é? E É, sem dúvida. eu E quando acho a que gente fala, principalmente de Brasil, né, tudo começa no Rio de Janeiro, né? Toda a nossa construção de país, de história, tudo é aqui. E é uma cidade linda. linda, linda, maravilhosa. Mas
tem sido muito prejudicada, muito maltratada pelos governantes, né? Pelas pessoas. É uma pena, sabe? Eu acho que é muito difícil isso tudo para a gente ver o Rio de Janeiro desse jeito. Mas o Rio de Janeiro, o Brasil, está tudo meio. É. E também não é só a gente, não, sabe? Tem muitos países aqui que a situação é muito séria também, né? Então, eu espero que melhore. Como é que é? Como é que as pessoas, quando você está guiando um grupo, como é que elas se sentem no Rio de Janeiro? Qual é o sentimento delas? Então, o Rio ele é um misto, né? É um misto de curiosidade, né? Porque a gente tem toda aquela coisa do Rio de Janeiro com as belezas naturais. Muitos, eu trabalho especificamente com turistas estrangeiros e até brasileiros que moram no exterior quando vêm ao Brasil, né? E eles, assim, sempre ficam aquela expectativa do Cristo, Pão de Açúcar, das florestas, mas o Rio, ele tem muito mais que isso, até porque realmente é o nascimento da nossa história. Então, sempre é uma surpresa para os turistas ver uma cidade que tem tanto conteúdo, tanta cultura, que a gente consegue ir do samba ao funk, a Garota de Ipanema, tudo acontece no mesmo ambiente da cidade. E o Rio de Janeiro, ele é a porta de entrada. O guia de turismo, né, que é o meu caso, eu sou a ponta da lança que a gente brinca, né? Eu sou a que recebe o turista, a que apresenta a nossa história, a nossa cultura para ele. Agora, o Rio de Janeiro, como você mesmo falou, é uma cidade de contrastes, é uma cidade que tem a favela e que tem Ipanema, né? Então a gente tem que aliar isso tudo e contextualizar isso tudo. E a gente está vivendo momentos bem difíceis de abandono, é uma cidade que tem as suas questões, o país, né? Tem suas questões sociais, então a gente tem que administrar isso tudo. Eu sempre fui a favor de que a gente tem que ser muito sincero e honesto nas questões da nossa história e da nossa sociedade. Até porque se o turista vem para cá, ele está interessado em conhecer, né? Tem até a Patrícia está perguntando, é preciso fazer tour no Rio com seguranças? Não, não é preciso, porque na verdade, claro que existem questões de segurança no Rio de Janeiro, como em qualquer grande cidade turística no mundo, né? A gente sabe que na Europa também tem Claro. lugares que são perigosos. O Rio de Janeiro, que a gente observa, eu sou guia há 15 anos. Quem sofre mesmo com a violência no Rio é o carioca. Porque o turista, até porque ele está com guia e a gente conhece a dinâmica da cidade, ele está super protegido. Dificilmente acontece alguma coisa e alguma coisa que seja realmente perigosa ou grave, né? E o que a gente tem observado também, algumas ações que existem de segurança pública também. A gente tem os serviços do aterro presente, Copacabana presente, que a gente consegue fazer tours a pé. Eu mesmo no domingo participei do lançamento de um projeto da Associação de Guias aqui do Rio de Janeiro, que são tours a pé pelo Rio de Janeiro, né, nesse momento de retomada. Então a gente não teve problema algum, tá cheio de segurança, foi super lindo, a gente está com um tempo lindo no Rio, né, um sol maravilhoso. E aí foi ótimo, super seguro. E claro, como qualquer grande cidade do mundo, você tem que estar atento, né? Mas no geral é super tranquilo. Até minha colega aqui está botando, se liga no guia, o nosso projeto de retomada dos E guias. como é que é esse projeto? Conta pra gente. Então, existe a Liguia, né, que é a Liga Independente dos Guias de Turismo do Rio de Janeiro. Como chama? Como é que chama a liga? Oi, deu uma travada, tá me ouvindo? Agora sim, destravou. Então, é a Liguia, a gente tem que o turismo foi o primeiro setor a parar por causa da pandemia e provavelmente vai ser o último a ser retomado. E enquanto as fronteiras estiverem fechadas, enquanto a questão da vacina ainda não for real, quem é que vai viajar, né? Quem que vai pegar sua família e ir para outro lugar do mundo fazer um passeio? Então, nós, do guias de turismo, ficamos sem renda, ficamos sem trabalho. E somos um setor que não tem as questões da carteira assinada, nada disso. Então, nós criamos um projeto que se começa todos os domingos, às 10 da manhã, na Feira da Glória,
a gente tem guias que são treinados, capacitados pela Associação de Guias, eu fiz parte desse treinamento, e a gente faz roteiros a pé, mantendo o distanciamento social, usando máscara e retomando a cidade, né, nesse primeiro momento com cariocas, até porque tem muito carioca que não conhece o Rio, né? Tem uma oportunidade, e também no futuro para pessoas de outros estados e quando finalmente tudo voltar à normalidade, gente de outras partes do mundo. Holanda, porque aqui também tem muito tour a pé, né? Aqui na Holanda. Sim. Eles ficam lá na Dan, com uma sombrinha vermelha, e são guias, assim, não é que sejam grátis, não tem um fee, assim, não tem um preço fixo. A pessoa Sim. depois dá alguma grana. Como é que funciona aí? Como é que vai funcionar? Então, esse projeto especificamente, ele surge, né? Foi a ideia de uma colega nossa. A ideia foi, primeiro, botar os guias para trabalhar, porque a gente precisa, né? A gente precisa ter renda, mas também tem a ver com a sanidade, com a saúde mental. Imagina uma pessoa como eu, que sou há 15 anos guia de turismo, meu trabalho é andar pela cidade do Rio, e de repente eu tenho que ficar presa 6 meses num isolamento social dentro de casa. Não. Então, para nós guias, é muito difícil essa dinâmica, é para todos, mas eu posso dizer pelos guias. Então, a ideia foi justamente a gente poder conseguir sair de casa de forma segura, de uma forma que seja legal e de uma forma colaborativa. Então, esse tour, você faz o caminho, os tours são 3 roteiros nesse momento, depois vão haver mais, e você, no final do tour, contribui com o que você achar que vale a pena, até porque é difícil para todo mundo. E nós, guias, é uma maneira da gente também movimentar isso. Então, é um walking tour, né? É colaborativo. Então, se você Ai, quiser que dar 5, 10, 20 reais, se quiser dar 100, tudo bem. Eu vou falar muito sobre isso, viu, Luana? Porque nas minhas É. conversas aí pelo mundo aí afora, porque eu acho bem legal esse projeto, bem legal mesmo. E para a sanidade da gente mesmo, tem que sair, gente. Eu acho que já que a gente está impedido de viajar, né, principalmente as pessoas, você também, eu vejo várias pessoas É, adoram viajar, então é uma forma da gente retomar o nosso espaço, é. porque não tem jeito, a gente vai ter que aprender a sair, a gente vai ter que aprender a sair com cuidado, com distanciamento e retomar a cidade que é nossa. E eu acho que o Rio de Janeiro, com todas as questões que estão acontecendo na política, até está tendo, acho que impeachment, vai ter votação de impeachment do prefeito aqui, enfim. Mas é uma maneira da gente retomar, de assim, essa cidade é nossa, né? É isso, pegar e tomar para a gente essa história. Então, esse projeto faz parte disso, dessa retomada. Ai, que maravilha esse projeto, adorei, não é, gente? Muito importante. Olha só, eu viajei outro dia para Nice, para Cannes, e estava tudo lockdown. Muito chato viajar assim, vou te falar, é muito chato. E usar máscara é muito chato. Aqui em Amsterdã pouca gente usa, né? Inclusive eu não uso. Estou até. Aqui no Brasil é obrigatório usar máscara, a gente inclusive orienta, e nos passeios, por exemplo, que a gente está começando a fazer, tem que estar de máscara. É regra. Melhor, né, gente? A gente tem que. É outro. E eu vou dia 25, eu vou para a Áustria, eu vou participar de uma mesa redonda lá sobre cultura brasileira, de uma parceira Olha, da gente lá em Viena, que tem uma associação chamada Papagaio, e aí ela vai promover todo ano, ela tem um projeto bacana, igual o nosso, que nós vamos entrar no assunto daqui a pouquinho. Olha aqui, MM Historiando. É o que? É uma amiga isso. sua? Ela é a guia de turismo, é a Maria Martins, também historiadora, e a gente trabalha junta nesse projeto do Se Liga no Guia, e também vários tours. Ela é especialista em igrejas e história, Brasil colonial. Os tours dela são maravilhosos. Olha, que legal, prazer em te conhecer. Vamos ver se a gente faz uma conversa depois. Olha só, ela está falando aqui que é o momento de valorizar o que é nosso. Se o carioca valorizar o que tem, o turista vai querer conhecer também. Com certeza. A Paty fez uma pergunta interessante. Como é que é para entrar nas comunidades? As pessoas têm entrado muito nas comunidades,
Precisa de autorização? Como é que é isso? Então, nesse momento tem a situação da pandemia, então não está tendo passeios nas comunidades. Agora, o que eu recomendo, a gente tem vários projetos de pessoas muito sérias que trabalham em várias favelas do Rio de Janeiro, são projetos ligados a turismo, cultura e também ações sociais. Então, a gente tem atividades na favela da Rocinha, tem na favela Dona Santa Marta, tem na Chapéu Mangueira, que são guias treinados, capacitados, muitos deles, inclusive, vivem na favela, e a questão nunca houve, pelo menos eu trabalhei, já fui guia de favela durante muitos É anos, mesmo? nunca houve, eu trabalhei 3 anos e meio, mais ou menos, no Favela Tour, que visitava a favela da Rocinha e a Vila Canoas. Para a comunidade da favela é muito interessante porque é uma oportunidade de mostrar que eles são gente trabalhadora, gente honesta, muitos deles são artesãos, produzem coisas belíssimas, então levar ao turista lá é uma maneira de divulgar o trabalho deles, de tirar esse preconceito que existe da favela e contar a história da favela, porque o Rio de Janeiro, o samba, o nosso carnaval, nasce na favela. Então, a gente é uma mistura, né? É o que eu brinco, é uma mistura de Ipanema com favela, é tudo. Então, é uma oportunidade de você visitar. Existem tours guiados com guias, eu super recomendo. É engraçado, porque 99% das pessoas que fazem esses tours são estrangeiros. E eu tive a oportunidade de guiar alguns brasileiros e o comentário depois era: gente, eu não imaginava, eu não sabia. Porque a gente só lê sobre favela, desgraça. Só a coisa E tem, ruim, e exatamente. tem tanta coisa bonita, tem tantas histórias, as pessoas, o senso de comunidade, né? As favelas, inclusive nessa pandemia, têm dado um show de organização. Enquanto o poder público não agiu, as comunidades, as associações de moradores, nós temos companheiros nossos que são guias, que participam da distribuição de cestas básicas, de cuidar das pessoas mais idosas. Que Então, lindo tem isso. tido uma parceria super bonita, eles têm um trabalho excelente. Eu super recomendo vir ao Rio de Janeiro, tem que visitar a favela. Agora, visitar com alguém da comunidade. Não ir quero ir por conta própria. Não. Tem que ir até para você entender o que você está Pois vendo. é, Porque não adianta só ver, você tem que entender, né? aqui, Abixuxa, não sei. Ele está falando aqui, visitar uma favela e seus moradores é quebrar barreira transparente de morro e assalto. Concordo Isso. plenamente. Eu acho. O Abi Schuster, Arnaldo Bichuster, é o presidente da Associação dos Guias de Turismo do Rio de Janeiro. Ah, que legal, muito Obrigada, prazer. Arnaldo, por aparecer. Obrigada por estar aqui, Arnaldo. Olha, super legal. Bom, quando vier a Amsterdã, posso ser a guia também. Eu fazia, né, também. Olha, muito bom. Tem uma coisa assim, aqui tinha uma plataforma chamada Rent a Friend. E aí Ah, eu me associei e eu era especialista em mostrar grafite, que eu gosto de grafite, eu gosto de arte, né? E lojas de designer. Mas aí depois eu não consigo mais andar muito por causa de joelho e tal. Vou ter uma prótese no joelho, mas ainda ando um pouquinho. Depois eu tinha um bar, que eu gosto muito de bar, que você que conhece aqui, né, Lana? Sabe o que é fácil? Eu tinha um barquinho, eu falei, vou fazer uns tours de barco. Eu lá, capitando lá. olha, arrasou. Menina, mas sabe qual é o problema daqui? É o tempo, um frio terrível. Como é que pode? Eu sou, menina, eu sou de Colatina, uma cidade super quente no interior do Espírito Santo. Então, ficou frio demais, aí eu também não dei conta. Mas é isso mesmo, olha, gente, muito legal essa conversa. Ô, Luana, olha só, eu acho que esses tours pelo centro, para aqueles prédios maravilhosos do Rio de Janeiro, deve ser Ui, muito. meu gato tá aqui, chegando no meio do caminho. Desculpa. Ah, mas eu acho ótimo. Por que que Ela você pulou escondeu o aqui. cachorro? Ah, Ah, eu aprendi, senão ela ia ficar latindo. eu acho ótimo essas coisas acontecerem, porque tá todo mundo em casa, ninguém vai, sabe, fazer superprodução para conversar, entendeu? Eu acho ótimo.
Luana, deixa eu te falar uma coisa. E Luísa nada, né? Cadê ela? Nada. Ai, Não Lu. tô vendo. Aí eu falo depois com ela. Eu faço uma chamadinha com ela depois. Olha só, gente, nós estamos comemorando esse ano, organizando o sétimo Ouvirandô, que é o nosso evento de comunidades. A Luana já participou, né, Lu? Com a gente. Foi. Alguns anos atrás eu fui Foi. participando. Foi muito bom. E a Luana estava sempre aqui com a gente sempre faz na época da independência, né, que é setembro, e a gente está fazendo essa conversa que é maravilhosa, depois a gente vai fazer de novo sobre outros assuntos, Luana. E a Luana está preparando os vídeos que vão ser lançados sábado, não é, Luana? É domingo, no dia Domingo. 6 de setembro. No dia 6 de setembro. Então, fala um pouquinho para a gente como é que é esse projeto, como é que nasceu esse projeto e onde as pessoas podem ver esses vídeos. Então, isso surgiu justamente de um bate-papo com a minha mãe, com a Luísa, falando assim, olha, poxa, tá vindo o 7 de setembro. Ela comentou, a gente tem o projeto do Ouvirandô, que eu sempre acompanho, mesmo quando eu não posso ir aí para a Holanda para participar, eu sempre ajudo, participo, Manda né? livro, pesquisa livro. Mando livro, pesquiso, eu sempre fico no apoio daqui. E quando dá, eu vou para ir para ajudar na produção, no dia do evento. E aí o que aconteceu? A gente estava conversando sobre isso, e aí eu falei, poxa, a gente conhece tão pouco da nossa história, dos personagens, né? E ela falou, é verdade, as pessoas têm umas ideias equivocadas. Eu falei, poxa, a gente podia fazer alguma coisa. Ela falou, por que você não faz um vídeo de uma forma bem didática, contando? Eu falei, poxa, mas eu estou dentro de casa, eu não posso visitar os lugares. O legal é mostrar os locais, né? E aí ela falou, não, faz um vídeo e a gente vamos ver o que dá. E aí surgiu essa ideia, não assim, até conto da história da independência, do processo, mas é focar nas pessoas. Quem são essas pessoas? Porque a gente estuda tão pouco Dom Pedro I, tão pouco Dona Leopoldina, José Bonifácio. E aí, nessas conversas minhas com ela, eu falei, então eu vou fazer um vídeo contando quem é Pedro I, quem é Leopoldina e quem é José Bonifácio, que eu considero os três pessoas mais importantes na construção da independência do Brasil. E esse ano a gente está comemorando 198 anos, num momento tão difícil para a gente, né? Numa pandemia, onde a gente está tendo que olhar com lupa todos os nossos problemas e lidar com tudo isso. Então, a minha ideia foi trazer um vídeo que te contasse um pouquinho desses personagens de uma forma bem, claro, superficial. Eu não estou dando aula de história, mas curtindo com esses personagens, porque eles eram pessoas como eu, como você, que tinham amores, tinham desejos, tinham raiva, tinham ódio, gostavam de comer uma coisa, não gostavam outra. Então a minha ideia é mostrar eles como com personagens reais, né? De história que fazem parte da nossa história. Então foi aí que surgiu. Muito bom. Olha só, aqui parabéns, Luana, Gabriela, Kiko, Dazi, Gabriela, pela sua dedicação, alegria, em especial nesse projeto dos tours colaborativos. Muito legal também. Aqui, deixa eu ver mais quem. Pois é. A Paty está falando que os estrangeiros têm muito interesse em conhecer as comunidades. Verdade, né? Você confia. A minha filha entrou também, um beijo. Ah, que legal. Minha filha Camila está aqui, um beijo, querida. A Camila é da inovação também, é uma pessoa bem interessante também. Nós somos tudo bobo com as nossas filhas, né? Também, não é? Eu sou boba com a minha mãe. Eu sou boba com a minha Sua mãe. mãe é uma pessoa maravilhosa, é uma intelectual, é uma pessoa muito dedicada, não é? É uma museóloga, é uma artista, ela escreve roteiros, ela é diretora, ela faz muita coisa bacana.
adoro também. Luana, fala mais dos projetos. Ó, a Camila está mandando um beijo para você, para nós. Um beijo para Camila. Beijo, Camila. Então, a ideia de fazer esses vídeos, o primeiro já está quase pronto, que é esse do Pedro I, vai ser lançado domingo, e a gente estava conversando onde que ele ia apresentar. Eu vou publicar ele no meu Instagram, e também parece que publicar na página do Facebook e no canal. Aí eu estou na dúvida se é na da Mesa de Cultura Mas com ou do certeza Ouvir Andor. Cultura. A mamãe ficou de ver isso, o que seria a melhor maneira. E claro, é um presente meu, aberto a todas as críticas, inclusive, depois se quiserem, que isso vai ajudar muito a construir, mas é um presente principalmente para as pessoas que não conhecem muito dos personagens, conhecer. Esse primeiro episódio vai ser sobre Dom Pedro I, ele tem mais ou menos 8, 9 minutos de duração, e aí nos outros, a cada domingo eu vou lançar um outro. Então no outro domingo vai ser Leopoldina, e no terceiro, se tudo der certo até lá, José Bonifácio. Mas como é que são os vídeos? Eles são narrativos? Você está usando... Quais os elementos você está usando? Fotos? Eu uso fotos, muitas fotos, claro, da internet, fotos que são públicas, né, como Dom Pedro I, Leopoldina, são pinturas, né, não tinha foto, então pinturas. Tem fotos que são minhas, fotos que eu fiz pela cidade do Rio ao longo desses anos, passeando pela cidade. Então, e eu vou contando, eu vou narrando aqui da minha sala quem são esses personagens com fotos e brincadeiras sobre quem eles são. E essa é a ideia, porque infelizmente, quando a ideia surgiu, principalmente, não podia ainda sair. Agora até já dá para dar uma saidinha. Então eu não pude fazer onde eu gostaria, que eu gostaria de fazer isso de dentro do Museu do Paço de Petrópolis, do Museu Histórico Nacional, andando pelo centro. Mas aí tem a questão da pandemia. Até eu tenho um trechinho que vai estar comigo no centro, mas eu estou de máscara, então não é a mesma coisa. Ai, meu Deus, sabe? Agora, muito legal. Deixa eu te falar, esse primeiro, então, é sobre Dom Pedro. O que você acha mais interessante na história dele? Eu acho ele um homem fora do seu tempo, né? Porque assim, ele foi um homem que foi criado solto, ele chegou no Brasil novinho, com 10 anos de idade, ele morreu jovem também, e ele foi capaz de tomar a decisão, que é uma decisão difícil, você romper com seu país de origem, romper com seu pai, com a sua cultura, fazer a independência do Brasil. Ele toma para si essa responsabilidade, né? Ele era um homem que acreditava, como todos os líderes da época, né, todos os reis, que ele era escolhido para aquilo, mas ao mesmo tempo ele tinha a humildade de reconhecer que era necessária uma Constituição. Ele foi capaz de abdicar, né? Ele abdicou 2 vezes, ele abdicou o trono brasileiro e abdicou o trono de Portugal. Até em Portugal muita gente não sabe que ele é o nosso Pedro I, só conhecem ele como Pedro IV. Pois é. Né? Então, assim, ele é um personagem realmente, eu acho que tão desconhecido, ele era tão jovem. Você imagina um menino de 20 e poucos anos tomar essa decisão, pegar para si essa responsabilidade. É impressionante. E num país, né, em construção, cheio de escravos, cheio de complexidades. Imagina o Brasil naquela época, gente. Se já é confuso agora. E isso, olha que coisa louca, ele era contra a escravidão, né? Tanto ele quanto Pedro II, o filho dele, eles eram contra a escravidão. A gente tem acesso hoje em dia às comunicações, às cartas, aos diários, e a gente sabe que, da opinião deles, ele não era a favor daquilo. Existiam questões políticas, econômicas, mas ele não era a favor. Tanto que ele tenta, nessa primeira Constituição, ele tenta colocar o fim da escravidão. Ele não consegue, ele perde. Mas ele tenta. Não lembrava dessa parte da história. Né? Então, assim, são imagina que personagem inusitado. A gente está falando de 1822, o cara era um rei, um príncipe, de repente... Com todas as regalias da monarquia europeia, né? Imagina. Absolutista, o que ele fazia, o que ele queria. E aí ele tinha essas ideias, ele
Ele andava a cavalo, ele foi, inclusive, um dos que abriu a trilha para o Corcovado, para o Cristo. Ai, A ideia de construir uma estátua, não a estátua do Cristo, mas de ter um que monumento monumento. lá, foi dele. Ele que chegou lá primeiro, ele abriu a trilha, ele tomava banho de praia. E que coisa inusitada, numa época que ninguém tomava banho. Menina, que personagem interessante, não é, Luana? É. Eu digo que ele era um carioca. Ele não sabia, a gente não sabia, ele podia ter nascido em Portugal, mas ele se criou no Rio de Janeiro. Ele é um carioca. Ai, você é carioca? Você nasceu aí? Sou. Nascida e criada no Carioquíssima, né? Rio. Carioquíssima. Olha que. Apaixonada. Eu digo que sou carioca apaixonada. Ô, Luana, mas que personagem. Ele casou com quem? Ele foi casado duas vezes com Dona Leopoldina, né, também vai ter um episódio sobre ela, e ele foi casado também com a princesa Amélia de Leuchtenberg, que é uma princesa bávara. Mas ele era danado. Ele era Ele teve um bando de amante. das Ele histórias, e né? teve muito filho. Não existe uma contagem oficial, existe uma contagem oficiosa, que ele teve entre 18 e 40 filhos. Então, realmente, ele pariu essa Sério? nação, né? Que coisa! Olha só, menina. E a Maria Leopoldina, gente, ela era filha da rainha lá da Áustria, né? O do Palácio de A Chaillot, da Leopoldina Maria é até Teresa. É. exatamente, Leopoldina, ela nasceu numa das cortes mais requintadas da Nossa, Europa, que é em Viena, é irmã da Cici, cultíssima, irmã ela é é, da Maria exatamente. Antonieta. E ela era uma musicista, ela era inteligente, ela sabia muito de botânica, ela conheceu Goethe. Que, que bárbaro isso. Bom, É, gente, a gente ela precisa era saber mais. realmente ela era uma mulher também fora de contexto. E aí imagina essa menina, que era muito jovens, trazida para o Brasil de 1820, chegar aqui, coitada, gente, imagina o susto. Eu fico pensando, gente, como é que deve ter sido? Menina, que linda essas histórias, né, gente? Ó, manda coração para Luana, olha que ideia bacana, sabe? Porque, ô, gente, a gente precisa saber mais da nossa história, né? Eu Eu acho. acho exatamente isso, para se a gente conhece a nossa história, a gente primeiro aprende a valorizar e entende tudo aquilo que a gente vive hoje, até para não repetir os erros, né? E valorizar os acertos, porque a gente tem muita coisa boa na nossa história, muita coisa importante, Mas você sabe o que né? eu E é só acho? Eu isso. acho que é contado, sabe? Deveria ser contado de uma forma mais lúdica, né? Porque o ensino, pelo menos na minha época, eu espero que tenha mudado. Gente, na minha época, quase a época de Dom Pedro, né? Mas assim, sabe, é, eu, Imagina. eu acho que tinha uma coisa que era maçante, era um saco. Assim, não que eu achasse, eu sempre gostei de história, mas assim, na maior parte das vezes, essas disciplinas, geografia, história, elas eram menos importantes, não é? Eram matérias assim que eram, sabe? Mas eu tive uma professora de história que me É. despertou muita curiosidade, muita coisa. Eu acho que elas são muito Depende. pouco valorizadas e eu acho também que tem a questão de que existe uma cultura, não sei por quê, aí são vários questionamentos, a gente pode ficar horas debatendo É. sobre isso, mas eu acho que a gente valoriza muito o que vem de fora. E a gente tem histórias incríveis. Eu, como lido muito com estrangeiros ou com brasileiros que moram no exterior, eu já tive famílias, por exemplo, que os filhos nasceram no Brasil, mas imigraram pequenos. Era um casal que era holandês e inglês, né? E as crianças eram brasileiras e elas não sabiam nada. E quando elas ficaram surpresas de saber que o Brasil teve rei, teve rainha, né? Eu já tive turistas, inclusive americanos, negros, dizendo para mim que não sabia que o Brasil tinha tido escravidão. Imagina! Então, eu acho que falta a gente realmente estudar a nossa história
valorizar, entender a nossa história. E concordo com você, eu acho que tem que ser mais lúdico, porque Sim. se você quiser estudar, aprender história decorando data, você não vai aprender. Agora, se você entender o Nossa, processo que te levou àquilo, a é outra sequência, né? história. O porquê que chegou, sabe? É. O porquê que Por isso foi, que é né? Qual era o legal. contexto da época, não é? Isso é Por muito isso que eu legal, acho a legal você questão da estudar a história na sala de aula, mas também levar aquele aluno, independente da idade, tudo, mas levar ele para conhecer os locais onde a história aconteceu. E o Rio de Janeiro, no caso do Brasil, ele tem essa oportunidade, porque tudo começa aqui. Tudo acontece por aqui. Então, você pode, pelo centro da cidade do Rio, você começa de 1500 e vai a 2020. Vai da chegada dos portugueses, da colonização, da independência, da República, até Olimpíadas e Copa do Mundo. Então, assim, a gente consegue fazer isso de uma forma mais interativa, mais interessante, até entender, né, melhor. Até o Museu do Amanhã, né? Que é uma obra É do até o Museu do Amanhã, exatamente. Você que vai a Viena, eu até te recomendo. Lá tem muitas obras, muitas peças de Leopoldina. Menina, eu já fui várias vezes lá, mas onde é que estão essas peças? No Palácio de Chaubrun? Não. No Palácio. No Palácio tem uma parte que tem muitas coisas muito bonitas. A primeira vez que eu fui, um guia me perguntou assim: o que é que você está vendo aqui do Brasil? Eu falei: o ouro e a madeira e o jacarandá. Eu falei: Isso sim, isso sim. Você pode ver ouro, madeira, pedra preciosa, tá tudo aí. aí eu falei: ok, o ouro e o jacarandá. Aí ele falou: não, muito mais o jacarandá, o ouro também veio de outras partes, sei que, não sei, sei que, sei que. Mas é isso, né? Eu acho. Menina, eu estava outro dia vendo, nós fomos uma exposição, até está ainda lá, das joias da coroa russa. Ah, O Luan, claro que você já conhece, mas tem um museu aqui em Amsterdã chamado aquele de São Petersburgo, gente, esqueci. o Hermitage. 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 Os holandeses, eles são danados também, né? Compraram uma sala fechada. Não se sabia o que tinha dentro dessa, sei lá, um container, não sei. Fisicamente, como é que é essa parede. Compraram isso. Quando abriram, imagina, as pedras Gente, preciosas, as joias da não consigo coroa, nem imaginar, meu as Deus. roupas daqueles czares, os jarros, sabe? Ó, menina, é uma coisa. Eu tô até, gente, deixa eu mostrar aqui. Esse colar aqui Deixa eu ver. não é da joia da coroa, Ai, que pena. mas é uma réplica. E aí, eu adoro loja de museu. Vou mostrar também uma coisa que eu tenho de lá, que é uma réplica Eu te entendo, eu sou uma aficionada, até um perigo. Adoro. Menina, eu fico louca. E aí, eu gosto de visitar. E aí, eu comprei também. Olha que linda. É um Ai, que broche. lindo. É uma réplica, né, gente? É fantasia, não é Que nada pena. de joia, não. Mas é tão lindo e é tão maravilhoso aquele museu com essas Aquele joias. museu é maravilhoso. E lá a gente tem a oportunidade de ver, né, as joias da família dos czares, algumas, né, porque muitas se Algumas, perderam. imagina. Inclusive de aprender sobre a pedra da coroa do czar. Porque a coroa dos czares russos, elas tinham uma pedra que eles achavam que era um diamante, depois se identificou que era um topázio, que era o topázio imperial. Ah, E hoje a última mina de topázio imperial no mundo é no Brasil. sério? Em que lugar? Em É, Minas? fica em Minas, ali na região de Teófilo Otoni, e é o último lugar no mundo. E o topázio imperial é uma pedra única, porque ele, apesar de ser um topázio, ele tem a refração de um diamante. E ele tem uma variação de cor incrível, é lindo. Ele vai do rosa pálido ao cereja. Então, tanto que Nossa, muitos estrangeiros vêm aqui para ter a oportunidade de comprar essas pedras, porque o Brasil é o maior produtor de pedras coloridas do mundo. E é o último lugar no mundo que tem, você vê, né? E antes tinha na Rússia, que eram as pedras das coroas, das joias.
Mas aquelas pedras da coroa russa são de lá, não são nada São de lá, daqui. elas foram encontradas lá. Mas aí o nome da pedra virou topázio imperial por conta disso. E aí hoje no mundo, se você quiser um topázio imperial, você só encontra aqui. Não tem mais na Rússia, a mina acabou. Pois é, histórias, né, gente? Olha Não que é? Tem muita coisa história. bonita, porque são riquíssimas aquelas joias. É Nossa. uma coisa de louco. As roupas, agora eu vou te falar, carregar aquilo tudo, não Gente, ia dar conta. Os espartilhos, sabe? imagina! Impossível. Colocar a gente no espartilho, Luana, ah, meu Deus. Nunca mais, eu não saía nunca mais, né? Nossa, você sabe que eu estava andando aqui outro dia, eu até publiquei essa foto, nas Nerenstraat, nas nove ruas, aqui, que é um lugar bem bacana, quem não conhece Amsterdã, para se perder e se achar nessas ruelas holandesas. Aí tinha um manequim com um espartilho, 2.000 € o espartilho. E nem era Meu Deus. da joia portuguesa, quer dizer, tem gosto para tudo, né? Tem gosto para tudo. Olha só, e o Bonifácio? Fala um pouquinho sobre ele, o segundo vídeo. Então, José Bonifácio também é um personagem muito mal compreendido, eu acho, né? Ele era um homem culto, ele tinha tido uma grande formação, ele estudou em Coimbra, e ele que cria esse conceito de que, olha, se não, a gente não tomar tenência, não fizer algo, o Brasil vai se acabar, porque a gente vai se dividir em várias províncias e vai ter conflito, vai ter guerra, e aí ele que consegue construir, junto com a Leopoldina, na cabeça do Pedro I, essa situação, a gente tem que criar essa independência, porque senão o Brasil vai se fracionar. E ele era um homem muito culto, então ele tem várias histórias. Eu não vou contar mais, não, vou deixar para o vídeo. Olha só, Mas era um personagem muito interessante. deixa eu te falar uma coisa. Você, então, a gente ainda não sabe onde é que vai ser publicado o vídeo. Eu acho que vai ser no Facebook da Mesa de Cultura e no canal do YouTube que eles têm, mas eu não tenho certeza. Quem está sabendo disso é Luiz, mais a Luísa, que está então, sabendo de como é que vai ser. E eu também vou postar no meu Instagram, no IGTV do meu Instagram, que é Luana Guiding Rio, né? eu Então vou vai ter falar. toda essa Então, informação. gente, então sigam a Luana. Olha só, a Patrícia está falando que Bonifácio era apaixonado por Leopoldina. Procede? Não, eles tinham muito respeito um pelo outro, muito carinho. Eles se reconheciam como duas pessoas muito letradas, muito cultas. E ela sofria muito, porque imagina, ela era muito inteligente, ela era muito preparada Ai, e ela não tinha com quem conversar. nossa Senhora. Enquanto José Bonifácio, ele era um homem também muito inteligente, muito preparado. Eles tinham uma coisa em comum, que os dois adoravam mineralogia. Ela adorava. Então eles ficavam horas discutindo. Imagina, nós no Rio de Janeiro, cheio de pedra, cheio de coisa. Então era uma oportunidade para os dois. Eles eram muito amigos. Mas não tinha. Imagina, ela era apaixonadíssima pelo Pedro. Ela nem olhava para o lado. Ela era encantada com Pedro. Que sedutor, hein, esse Pedro? Pedro era danado. Ai, gente. Olha, Luana, nossa conversa está chegando ao fim. Foi tão legal, não é, gente? Ai, obrigada por ter me convidado. Eu Ai, espero que eu que todo mundo adorei. goste. Foi tudo meio assim de, sabe, eu falar com você amanhã, acabei falando hoje. Amanhã depois eu conto como é que foi o meu exame. A Mas, gente quer saber, mas se cuida, viu? é, e eu vou, então, e eu já comprei minha passagem, vou para o Brasil dia 8 de outubro. Vou lá para Olha, a Bahia, porque Camila está fazendo um projeto lá, muito olha que interessante. legal. E aí eu vou ficar com ela lá. Olha aqui, a Josiana E falando. você vem para o Rio? Vai Então, passar no você Rio? vê, eu quero uma visita, eu quero um passeio. Eu vou te levar. Vamos fazer um ao vivo do Rio de Janeiro andando pelo centro. Bem, aí, você sabe que outro dia a guia de Nova York fez um ao vivo, andou por Nova Olha, York, foi
tão legal, Luana, foi tão legal. Quem sabe a gente volta um dia que tenha um, Olha, a sabe, gente a pode gente combinar. faz. Vamos combinar? Aqui está maravilhoso o clima, né? Essa época já está começando o final do Nossa, inverno, vou né? acabar com isso, vai ser bárbaro. E aí a gente faz uma caminhada pelo centro e eu vou te mostrando os lugares justamente onde aconteceu tudo isso. Então é uma oportunidade. Tem o Combinadérrimo. tour também, o Se Liga no Guia, que são esses roteiros no Então, domingo, olha aqui. são Ó, maravilhosos. o historiano falou, Leopoldina era admirável. Acho que só pessoas sensíveis como Bonifácio conseguiam lê-la. Entendê-la, isso mesmo. É. Ai, ai, que legal. Então, olha, Luana, mas você acha que pega a internet para fazer esse tour no Rio, assim? Com certeza, É, com certeza. vamos fazer, hein? Vai ser super Todos legal. aqui na parte do centro tem uma ótima cobertura de internet, a gente pode fazer passeando, vai ser super legal. E uma oportunidade de todo mundo daí conhecer um pouco mais do Nossa, Rio. mas olha que o Jorge Fortunato falou que não houve romances, foi coisa de novela. É, porque a gente tem um problema que se a gente aprende a história por novela e filme, eles têm que dar ibope, então eles têm que mexer um pouquinho nas histórias. Criar um climazinho. Ô, gente, então, Tem que. ó, fiquem ligados nesses vídeos que a Luana e a Luísa estão lançando, através da mesa de cultura, que a Luana, sempre parceira abessa da comunidade brasileira aqui nos Países Baixos, ela está sempre se movimentando para ajudar a gente, e agora, né, assessorando a mãe dela, que tiveram essa ideia genial de fazer esses vídeos. Querida, muito Obrigada, obrigada. obrigada pelo convite, um abraço a Adorei. todos e venham ao Rio, passeiem, façam visitas e ajudem os guias locais, né? Porque aí na Holanda e aqui a gente está realmente precisando. Isso mesmo. Luana, tudo de bom. Gente, obrigada pela presença de vocês. Foi muito legal. O vídeo vai ficar salvo aqui no IGTV. Eu tenho um outro perfil chamado Margot Dalla, que eu não estou conseguindo fazer mais nada naquele perfil. Aí eu tinha essa coisa que de vez em quando eu sou DJ. Aí eu falei, vou começar a fazer meus programas por essa página. Mas eu salvo já falei, no YouTube, no Instagram, e aí eu vou também publicar esse vídeo na página da Mesa de Cultura e do Conselho de Cidadania, porque é um Ah, projeto também ótimo. do Conselho de Cidadania para a gente, né, ter uma maior parte de curtidas, de visões, de like. Ó, me avisando aqui, está acabando. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, Tchau. prazer. Obrigado, querida.